Graça e paz a todos e todas. Eu quero, nesta segunda-feira, compartilhar mais uma pregação dessa série que nós estamos estudando as bem-aventuranças de Jesus. E o versículo de hoje é o versículo 8 do capítulo 5, que diz: Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando eu estudei na Universidade Metodista de São Paulo, na Faculdade de Teologia, eu pude aprender com um professor de Novo Testamento algo que eu vou levar para toda a minha vida e que eu nunca mais vou esquecer, que é o conceito do puro e do impuro na cultura judaica. Para você que não sabe, como eu não sabia, o judeu ele tem muita neura a respeito da pureza exterior do corpo, né? Aquilo que é do lado de fora. Exemplo, em nossa cultura ocidental, se um brasileiro suja as mãos, não necessariamente o corpo desse indivíduo está todo sujo, apenas as mãos. Ou seja, dentro do imaginário ocidental é extremamente possível as nossas mãos estarem sujas e o nosso corpo estar limpo. Isso é possível. Só que no imaginário judaico, gente, mais precisamente farisaico, o conceito da pureza é completamente diferente. No imaginário deles, se um fariseu sujasse as mãos, o seu corpo inteiro se tornava sujo. Outro exemplo, se um fariseu tocasse num doente, no imaginário deles, o seu corpo inteiro, a partir daquele momento, tocando no doente, se tornava como de um sujo pecador. Por quê? Porque a enfermidade, naquela época, era sinônimo de sujeira, era sinônimo de pecado. Um outro exemplo, se um fariseu tocasse numa criança, olha que loucura, no imaginário deles, o seu corpo inteiro, a partir daquele momento, também se tornava sujo. Por que isso? Porque é quase impossível que uma criança do primeiro século, vivendo na Galiléia, que era uma cidade muito suja, estaria com as mãos limpas. Então, para o fariseu religioso, se ele tocasse na criança que andava descalça na terra, metendo as suas mãos na terra, ele se tocasse nessa criança suja, ele também se tornaria sujo. Olha que loucura. Enfim, é por conta disso que os galileus ficavam tão revoltados com Jesus. Porque Jesus fazia exatamente o contrário. Os enfermos eram curados ao toque dele. As crianças também tinham toda a liberdade de tocarem nele. E cá entre nós, dependendo do toque que faziam nele, além de Jesus não ficar impuro, Jesus também liberava virtude, ou seja, o movimento de Jesus naquela época propunha e propõe um outro tipo de teologia a respeito do puro e do impuro. Que teologia era essa? A teologia que diz que quando eu toco no impuro, eu não fico impuro também. Pelo contrário, eu purifico quem me tocou. Essa era a teologia de Jesus. E é dentro dessa perspectiva do puro, dessa visão, que a gente pode tentar, do puro e do impuro, que a gente pode tentar compreender o que Jesus disse nesse texto. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Gente, o que Jesus quer dizer aqui é mais que felizes não são os puros por fora, mais que felizes não são os que cumprem rituais de pureza nos moldes farisaicos, que ao invés de incluir as pessoas, as excluem da forma mais desumana possível. Isso era algo tão nocivo para a religião judaica que um dia Jesus teve que confrontar os religiosos e os discípulos, dizendo lá em Mateus 15 o seguinte: o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Senhor, tu sabes que os fariseus ficaram ofendidos ouvindo isso. Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixe-os, eles são guias cegos.
Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu: explica-nos a parábola. Disse Jesus: será que vocês ainda não conseguiram entender? O que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido. Mas as coisas que saem da boca, elas vêm do coração. São essas coisas que tornam o homem puro. Porque é do coração que saem os maus pensamentos. É do coração que saem os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem puro. Mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Ou seja, gente, para Jesus, é aqui no coração que procedem todos os tipos de atitude que contaminam o ser humano. E é lá que a impureza se localiza. E por que no coração? Porque a palavra coração no Novo Testamento tem a ver com o centro da vida interior do ser humano. Ou seja, é aqui no coração que residem as emoções, é aqui no coração que residem os sentimentos e as paixões. Em resumo, para Jesus, mais que felizes não são as pessoas que têm as mãos limpas com uma simples água, mas tem a ver com mãos inocentes. Tem a ver com pessoas que não alimentam o seu interior com as más intenções. Tem a ver com pessoas que buscam freneticamente, desesperadamente, um nível de santidade cada vez maior. Para Jesus, mais que felizes são as pessoas que superam o rito religioso, a religiosidade, colocando a pureza e a santidade não no exterior, não numa roupa, não numa capa religiosa, mas sim na tendência radical do coração. Para Jesus, mais que felizes são aqueles que compreendem que para se aproximar de um Deus que é santo na eternidade, será necessário fazer hoje uma busca desesperada, uma busca frenética por pureza interna e não pureza externa. Um coração puro é um coração único. Assim como essa luz não pode ser vista senão com os olhos saudáveis, assim Deus também não é visto, a menos que seja puro aquilo que o vê. Essa é uma frase do Martinho Lutero, reformador da Igreja. Eu quero terminar essa reflexão trazendo para você o significado mais coerente da palavra puro. Algo puro é algo sem mistura. Algo puro é algo autêntico, algo puro é algo inalterável, é algo genuíno, original. Em resumo, enquanto para os fariseus ser puro era cumprir rituais externos, para Jesus ser puro tinha a ver com práticas genuínas, verdadeiras de santidade. Passeando pela Bíblia, muito do que Jesus ensinou no Novo Testamento a gente vai encontrar também no Antigo Testamento, e um desses textos é o Salmo 24, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu lugar santo? Sabe quem? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente. O Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é
o Rei da Glória. Amém. Pensando em todo esse contexto que a gente estudou, a expressão bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, ficaria assim: mas que felizes são as pessoas que se conservam intimamente saudáveis a cada dia, porque a recompensa eterna será a contemplação do rosto do Senhor. E não nos esqueçamos, sem santidade ninguém, mas ninguém mesmo, verá a Deus, ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe tua vida, mais um dia para iniciar a tua semana. Pratique, seja limpo, seja puro de coração. Cada dia um passo de cada vez mais santo, para que lá na eternidade você possa se encontrar com o Senhor. Que Deus te abençoe.